Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus nesta noite pela rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para nesta noite também trazer da parte de Deus uma palavra para a igreja. Num dia tão importante em que nos reunimos para cercarmos a mesa do Senhor Jesus Cristo. Convido neste momento os irmãos que desejarem abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3, uma leitura bem conhecida de toda a igreja. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quantos podem dizer amém? Irmãos, nós encontramos aqui nesse texto a experiência que Pedro e João, apóstolos, discípulos de Jesus, tiveram naquele dia em que Deus marcou para realizar aquele grande milagre. Pedro e João vão subindo ao templo à hora da oração. Eles iam ao templo no momento em que precisava orar. E a Bíblia diz que estava ali um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe. E ele era trazido e era colocado por alguém ali à porta do templo para pedir esmola, para receber alguma coisa, para que ele pudesse assim também alcançar o sustento para a sua vida. Era alguém conhecido, porque todos os dias ele estava ali. Mas naquele dia, vem entrando no templo dois homens, e ele, como de costume, estende a sua mão para pedir uma esmola. Nós olhamos a história de Pedro, a história de João, e nós encontramos quando Jesus, no início do seu ministério, quando Jesus Cristo, ele vai pela praia da Galileia, e ele encontra Pedro e André, o seu irmão. Ele encontra Tiago e João, filhos de Zebedeu. E ele, Jesus, olhando para eles, disse: vem e segue-me, e vos farei pescadores de homens. Naquele momento, eles largam as suas redes e começam a seguir a Jesus.
Começa na vida de Pedro e na vida de João uma trajetória diferente, que eles não esperavam essa mudança que acontecesse na sua vida. Certamente, com a experiência da pesca, eles esperavam um dia se tornarem grandes pescadores, mas naquele dia Jesus marcou um encontro com eles, e Jesus foi passando pela praia da Galileia e convida para eles largarem a rede e irem com ele mais adiante. E Pedro, ele começa aquela jornada, e nós vamos observar, irmãos, que lá na frente, Jesus um dia, ele reúne os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a dizer, uns diz que é Elias, Jeremias, João Batista, algum dos profetas. E ele disse: vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. E naquele momento Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Oh, irmão, a Pedro, ele começava a ter experiências com Jesus, mas na frente nós encontramos, aleluia, que Jesus, ele novamente reúne os seus discípulos e diz para os seus discípulos que era somente ferir o pastor e as ovelhas se dispersariam. Aleluia. Pedro novamente ele toma a palavra e ele diz: não, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, eu não vou lhe deixar, eu não vou lhe abandonar. Bendito é o nome do Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o diabo pediu para se andar com você, mas eu roguei ao Pai. Oh, aleluia. Deixa eu dizer para a igreja nesta noite, a palavra de Deus nos diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai adiante, não vai à frente. Aleluia. Ele prepara, ele planeja, ele faz os seus planos infernais lá no inferno, ele arquiteta, ele prepara tudo, mas o Senhor é aquele que roga, o Senhor é aquele que grita, o Senhor é aquele que clama, o Senhor é aquele que está dizendo: não toque. Aleluia. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Quantos planos ele não preparou para provocar um acidente no dia de hoje, para acabar com a tua vida, mas a palavra de Deus está dizendo: como os anjos, aleluia, como os montes estão acampados à roda de Jerusalém, assim os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra. Você teve livramento. Canaraman, Churecanamahaya, Iteremassuine Canamahas. Oh, aleluia. Jesus, ele diz, aleluia, que todos iam lhe deixar, que eles iam abandoná-lo, que iam negá-lo. E Pedro diz: não, podem todos lhe deixarem, eu não. Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes, Pedro, tu irás me negar. Aleluia. Pedro, ele se achava com condição, Pedro, ele se achava capaz, e simplesmente Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Começa
o julgamento de Jesus. Jesus é preso para ser levado ao Calvário, para morrer pelos nossos pecados. Mas naquela madrugada, oh aleluia, para se cumprir o que Jesus disse, alguém olhou para Pedro e disse: você estava com ele? Ele disse: eu não. Você parece com ele? Ele disse: eu não. Mas o seu jeito lhe denuncia. Ele disse: eu nunca estive ali. Aí o galo cantou, aleluia. Pedro sai chorando amargamente. Jesus Cristo é levado ao Calvário. Jesus Cristo, aleluia, ele é crucificado. Jesus Cristo, aleluia, é pendurado no madeiro. Ele diz: Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que a terra tremeu, as rochas se fenderam, o céu escureceu. Aleluia, aquele centurião para debaixo da cruz, aleluia, disse: verdadeiramente este homem era justo. Jesus, ele desce à sepultura, passa o primeiro dia, segundo dia, aleluia, no domingo de manhã, vai as mulheres, aleluia, pensando em ungir o corpo de Jesus, mas elas iam na preocupação: quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra? Quem vai arrancar a pedra do lugar? Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando ela chega lá, o anjo está sentado sobre a pedra. Ele removeu a pedra, aleluia. Ele olha para aquelas mulheres e diz: por que buscais os viventes dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Igreja, ele está vivo. Quem acredita que ele está vivo, levante a mão e dê um glória a Deus nesta noite. Adore a ele, exalte a ele, bendiz o nome dele. Oh glória! Os discípulos se escondem com medo de morrer. Pedro também. Jesus entra na casa que eles estão e diz para eles: a paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E assoprando sobre eles disse: recebei o Espírito Santo. Oh, aleluia, irmão. Jesus se faz presente, aleluia, e Ele está aqui nesta noite, assoprando o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas e dizendo: tenha paz. Tenha paz. Tenha paz. Oh, aleluia. Mas depois deste evento, Pedro olha para alguns dos discípulos que estavam com ele, lá no mar Tiberíades, e ele, olhando para eles, disse: eu vou pescar. Eu vou pescar. Oh, aleluia. E os outros olharam e disseram: nós vamos também contigo, Pedro. E eles foram, lutaram a noite inteira, não viram nada. Pedro lançava para cá, lançava para lá, trabalhava, lutava e nada. Mas de manhã cedo, vem alguém andando. Alguém vem andando na praia. Ele vem andando ali devagar, sem pressa. Oh, aleluia. Eles estavam já voltando, e aquele que estava na praia olha para eles e disse: tendes aí
alguma coisa para comer. Oh, aleluia, eles disseram: não, não. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. E eles pegaram a rede, lançaram do lado direito. E diz a palavra, irmão, que Pedro, aleluia, ele subiu, puxou a rede, foi Pedro, e viu 153 grandes peixes. Aleluia. Pedro estava pensando em fugir, em correr, mas Deus era puxando, era Deus chamando, era Jesus trazendo ele para perto. Eu tenho algo contigo, não corre, não desiste, não adianta fugir, eu estou te puxando, você vai ficar aqui, eu tenho algo para ti, eu tenho algo na tua vida, eu vou fazer algo, eu vou fazer um negócio diferente. Jesus sobe ao céu, o Espírito Santo desce lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Todo mundo olha para os discípulos e para aquela multidão que estava ali de quase 120 pessoas e disseram: está tudo embriagado. Quem se levanta? Pedro. E Pedro disse: não, ninguém está embriagado a esta hora do dia, mas se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias eu derramaria do meu Espírito, aleluia, sobre todas carne, aleluia. É isso que tem se cumprido, aleluia. Pedro, irmão, estava agora tão diferente, a coisa agora estava mudando, e nós chegamos, aleluia, neste momento, aleluia, que aquele homem era colocado, aleluia, na porta do templo, e quem vem subindo? Pedro e João. Pedro e João. A mão daquele homem era ligeira, ele tinha o costume de estar ali, ele era uma pessoa que já tinha prática, pois ele ia estendendo a mão, ele estende a mão para Pedro e João, e na mesma hora ele vira a sua visão, ele muda a visão, e é nesta hora que Pedro e João dizem: ei, olha para nós. Ele certamente pensou: o negócio vai ser diferente, a esmola vai ser boa, a coleta hoje vai ser melhor. E ele rapidamente olha, e Pedro diz: olha para nós, não tenho ouro. Pedro diz: eu não tenho prata. Eu não sei, meu irmão, o que você tem. Eu não sei se você tem um pouquinho de farinha, eu não sei se você tem um pouquinho de azeite, eu não sei se o que resta é apenas uma botija com um pouquinho de azeite, mas eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que o Deus, aleluia, que fez lá no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui dizendo a você que Ele vai fazer, que Ele vai fazer. Não se preocupe, descansa. Aleluia. Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, receba, receba. O que eu tenho, receba, receba. Em nome de quem? Em nome do grande, em nome daquele que é, em nome daquele que pode, em nome daquele que faz, em nome daquele que está dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus. Você não tem ouro, você não tem prata, mas você tem Jesus, você tem o Espírito de Deus, você tem poder na tua vida. Adore a Ele, adore, 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 adore. Aleluia. Você tem, Deus tem lhe dado, você tem, o diabo não tem, outro lá fora não tem, mas você tem. Então a Ele glória, 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 glória. Rei Manai Chunevia Rebassui Necadahaya. Adore a Ele nesta noite.